Olá pessoal, tudo bem? Professor José Rafael. Depois de um ano sabático de OAB, voltando a gravar especificamente sobre OAB, agora para o nosso exame 34, que a prova vai ser agora no próximo domingo. Então, preparei aqui para vocês, meus alunos da PUC, os meus outros alunos que eu não conheço presencialmente, que acompanham remotamente. Então, vamos lá, sem maiores delongas, vamos para a revisão de processo civil, para esse próximo exame aqui, são 7 questões, tá? Eu preparei aqui para vocês o que eu acho que vai cair, e eu tenho aqui do meu lado umas anotaçõezinhas relevantes que eu só vou passar para vocês no final, tá? Então, sem maiores delongas, vamos a ela. Revisão de processo civil, exame 34, prova agora, dia 20 de fevereiro, próximo domingo, tá? Para quem não me segue lá nas redes sociais, meu Instagram tá aí para vocês disponível, tá? Enfim, vamos lá então, tá? O que eu separei aqui para vocês, tá? Inicialmente, eu quero que vocês se contextualizem acerca de como é o rito do procedimento comum, tá? E esse é o procedimento comum. Lembra que hoje nós só temos dois procedimentos, o procedimento comum e o procedimento especial. Isso sem contar o processo de execução, tá? Então sempre cai uma questão de procedimento comum. Só que essa questão, ela às vezes vem um pouco mais teórica, como por exemplo, algum rito específico de uma prova, alguma questão específica de uma intervenção de terceiros, de uma reconvenção, de uma contestação, algo mais teórico, ou às vezes, e na maioria delas, ela vem de uma forma muito prática, ou seja, isso aqui aconteceu, e agora? Qual é o próximo passo do processo? Então, por isso que é muito importante, e é por isso que eu sempre faço essa linha do procedimento comum, embora aqui ele esteja um pouco, não uma linha reta, né, para poder caber aqui em todo o nosso slide. Então, o processo, como todos sabem, se inicia com uma petição inicial, certo? Porque a jurisdição ela é inerte, depois o procedimento segue por impulso oficial, tá? Então, após ser protocolado, e é isso que eu vou fazer com vocês, eu preciso que vocês entendam todo o desencadear de atos do procedimento comum até a sentença. Então, o primeiro passo, tá aqui na tela, petição inicial, certo? Segundo passo, distribuição ou registro. Então, após a petição inicial ser protocolada, ela é distribuída ou registrada. Nós temos distribuição quando temos mais de uma vara competente no mesmo foro. Exemplo, eu tenho 2 varas cíveis, eu tenho 3 varas cíveis. E ela é registrada quando esse procedimento, na verdade, ele fica registrado quando eu tenho vara única. Então, eu não tenho por que distribuir, porque não há sorteio. A distribuição é o sorteio, tá? Registro não tem isso. Após isso acontecer, o cartório manda concluso para o juiz. O que o juiz faz? O juiz aqui, ele faz o juízo de admissibilidade da petição inicial. Tá? Ele vai verificar se essa petição inicial está correta, se ela preenche todos os requisitos do artigo 319, se o foro é competente e se ele pode continuar com esse procedimento. Tá? Caso o juiz verifique algum erro nessa petição inicial, ele determina a emenda à petição inicial. Vocês lembram do prazo da emenda? Qual que é o prazo da emenda? 15 dias, isso mesmo. O magistrado determina a emenda da petição inicial no prazo de 15 dias, para que o autor corrija, sane esse erro, tá? Porque é um erro sanável. Se for um erro insanável, o juiz já vai indeferir a petição inicial. Então, após determinar a emenda, então retornando, né? O processo chega para o juiz verifica algum erro sanável, determina a emenda para que o autor no prazo de 15 dias o faça. Lembra que são sempre 15 dias úteis, tá? Caso ele não retifique, não emende,
de uma forma correta, o juiz procede ao indeferimento da petição inicial. O juiz indefere a petição inicial. E quando o juiz indefere a petição inicial, ele julga o procedimento extinto sem resolução de mérito, tá? Sem resolução de mérito. Eu não tenho mérito aqui. Eu extingo apenas por um erro formal, né? Ou seja, faltou algo ali nessa petição inicial que não deixou o procedimento continuar. Então ele termina aqui, extinção sem resolução de mérito. Lembra que é a resolução de mérito, né? Ou seja, o procedimento julgado com resolução de mérito que faz a coisa julgada material, que não se pode mais discutir. Então, quando eu tenho um processo extinto sem resolução de mérito, sim, é possível ingressar novamente com essa ação, tá? Por outro lado, caso o juiz entenda, e aqui eu vou até trocar a cor para ficar mais fácil para vocês, tá? Caso o juiz entenda que essa petição inicial está a contento, ela deve prosseguir, ele determina a citação do réu. Só um pouquinho, tá, pessoal? Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho mais nos próximos slides de competência, de juízo de admissibilidade, tá? São os tópicos aqui que eu acho interessante para abordar com vocês nessa revisão da prova, tá? Então, caso esteja a petição inicial de acordo, o juiz determina a citação. Ele vai citar a parte contrária. Então, ele cita o réu ou os réus, dependendo se vai ser litisconsórcio ou não. Ele determina, então, a citação dos réus para compor o polo passivo do processo e assim formar a tríade, autor, réu e juiz, né? De forma aquele famoso triângulo. Com a citação válida, o procedimento está completo, tá? Lembra que a citação, ela induz litispendência, ela forma competência, enfim, e ela interrompe também a prescrição. Com a citação válida, tá? O réu é citado, ele é citado pessoalmente, né? Ou, se não for, ele também pode ser citado de forma ficta, lembra? Lembram as duas formas de citação ficta? Por edital e por hora certa, isso aí. Então, com a citação válida, prossegue-se na audiência. E que audiência é essa? Que audiência é essa? É a audiência de conciliação ou de mediação. Aqui a gente não está falando de audiência de instrução e julgamento. Aqui nós estamos falando de uma audiência de conciliação ou de mediação, tá? Essa aí é uma inovação do nosso código que já tem aí 7 anos quase, né? Que o primeiro ato do processo, após formar a tríade processual, autor, réu e juiz, é a audiência. Por quê? Porque nessa audiência vai se tentar a conciliação ou a mediação, dependendo do caso, para que as partes possam chegar a uma composição, para que as partes possam chegar a um acordo e assim a lide se encerre, tá? Olha só que interessante. A intenção do código do legislador aqui é, antes de apresentar a contestação, ó, veja, eu não apresentei contestação ainda, tá? Eu estou na audiência, eu estou num ato anterior. Então, o que o legislador quis? Ele quis dizer assim, réu, calma, não prepara a contestação ainda, tá? Não prepara a contestação ainda. Vem para um acordo, vamos tentar compor, tá? Advogado do réu não precisa fazer a contestação ainda, tá? Vem para um acordo. Isso diminui trabalho para o advogado do réu. E até gera aí uma ideia de que, assim, réu, você não precisa ter o trabalho de fazer a sua contestação. Se der acordo, advogado do réu, você não precisa fazer a contestação, o processo já encerra por aqui, tá? É até uma forma de você trazer o réu mais aberto para essa audiência, tá? Para essa possibilidade de acordo, tá? Quando não vai ter audiência, vocês se recordam as duas hipóteses? São duas hipóteses que não tem audiência de conciliação ou de mediação. Se lembram? Vou falar para vocês daqui a pouquinho, tá? Aguenta só um minutinho. Vamos seguindo a linha aqui. Caso, então, tenha êxito nessa audiência, o processo é extinto, e ele é extinto, olha só, aqui ele é extinto com resolução
de mérito. Com resolução de mérito. Por quê? Porque as partes chegam a um acordo. Artigo 485, inciso 3, a linha B, tá? Acordo, as partes chegam a um acordo. O processo é extinto. Caso não seja realizado o acordo, aí o processo segue. Segue com a apresentação de contestação. O réu, então, vai contestar. Tá? Como que conta o prazo da contestação? Nós temos, pessoal, 3 formas de contagem de prazo dessa contestação. Tá? Vou contar para vocês nos próximos slides também, que eu preparei um específico para isso. Tá? Então, lembra que a contestação, ela é o ato pelo qual se tem uma concentração de atos. É o princípio da concentração de atos. E o que isso significa? Significa que o réu deve, na contestação, trazer todos os argumentos que ele tem para se defender daquela ação. Tá? Ele não pode guardar um argumento para depois, porque ele não pode alegar esse argumento depois. Exemplo, tá? Vamos para um caso prático. Chegou na contestação e o réu olhou ali, por exemplo, viu que tem uma incompetência absoluta. Aquele juiz não é competente, tá? Ele vai só trazer a incompetência como preliminar ou ele já vai contestar e se defender da ação? O que vocês fariam enquanto advogados do réu? Por óbvio que vocês têm que não só colocar como preliminar de incompetência, a incompetência absoluta, como também deve traduzir todos os outros argumentos. Porque caso o juízo entenda que ele é competente, se você não trazer todos os outros argumentos de mérito daquela causa, você perdeu a oportunidade, precluiu o seu direito, tá? Então é muito importante trazer aqui todos os seus argumentos de defesa, porque essa é a única oportunidade que você vai tê-lo para fazê-lo, tá legal? Lembra também que na contestação é onde se apresenta a reconvenção, é tudo em peça única. Mas fica tranquilo, reconvenção não vai cair na tua próxima prova, tá? Depois eu vou te explicar por que também. Então, o réu apresentou contestação, segue para o autor, e o autor vai apresentar a sua réplica. Tá? O autor apresenta a réplica e se defende, então, dos argumentos postos aqui pela parte ré. Veja, pessoal, que o autor, na petição inicial, junta todos os documentos indispensáveis à propositura da ação. É aqui que ele faz a juntada da prova documental. E o réu, na contestação, faz a juntada de todos os documentos. Ou seja, na réplica, que também é o nome que se dá à impugnação à contestação, é o momento pelo qual o autor vai se defender dos documentos juntados pelo réu na contestação. Então é aqui que o autor vai impugnar os documentos trazidos pelo réu na contestação. Tá? Após a réplica, o processo segue então para o juiz. Tá? Vai para o juízo, e o juízo aqui ele tem quatro opções. E essas 4 opções, elas dão caminhos totalmente diferentes para o procedimento comum, tá? Então, quais são essas opções? Vamos começar pela decisão saneadora, decisão de organização do processo, tá? Quando que eu vou ter o saneador? Isso é muito importante, tá? Vou ter o saneador quando eu tenho necessidade de novas provas. Quando eu tenho necessidade, então, de novas provas. Eu queria ver se eu tenho aqui um texto para que eu possa escrever, mas não dá. Então, vamos assim, tá? Vamos no laser aqui. Opa! Voltando. Saneador, tá? Quando eu tenho saneador, é quando eu tenho novas provas. Ou seja, eu preciso produzir uma prova pericial, eu preciso produzir uma prova oral. Lembra que a prova oral tem dois tipos, né? O depoimento pessoal, da parte contrária. Lembra que o autor não pede depoimento pessoal do seu cliente.
né? O autor só pede depoimento pessoal da parte contrária, tá? E o réu só pede depoimento pessoal do autor. O réu também não pode pedir, o advogado do réu não pode pedir, requer o depoimento pessoal do réu. Não, o réu traz a tua versão na contestação. Se o autor quiser tomar o depoimento pessoal dele, o autor apresenta o pedido de depoimento pessoal do réu, tá? Esse é o primeiro tipo. O segundo tipo é a prova testemunhal, onde autor e réu vão arrolar as testemunhas. Então, quando eu tenho a decisão saneadora, quando eu preciso de novas provas, tá? E se, por exemplo, o autor aqui, na contestação, ele traz preliminar de litispendência, preliminar de legitimidade, preliminar de coisa julgada, preliminar de impugnação ao valor da causa. Qualquer preliminar que o réu traga em sede de contestação é na decisão saneadora aqui que o magistrado vai decidir, tá? Então, o que ele faz nessa decisão saneadora? Primeiro, julga as preliminares. Ele julga as preliminares daquele caso. Então, todas as preliminares trazidas pelo réu, ele vai organizar o processo. Se for o caso de acolher alguma, pode ser. A gente fala daqui a pouquinho. Próximo item, tá? Depois de julgar essas preliminares, ele vai fixar os pontos controvertidos do processo. O que são os pontos controvertidos do processo? É sobre o que autor e réu controvertem, sobre o que há litígio. Por exemplo, a ocorrência de um dano moral, a culpa de quem naquele acidente, tá? Ou quem deu causa à rescisão daquele contrato. É o ponto que controverte autor e réu, tá? E a partir do ponto controvertido vem o terceiro passo da decisão saneadora, que é decidir os meios de prova pelo qual as partes vão provar aqueles pontos controvertidos. Tá legal? Certo, esse é o primeiro ponto. Primeira opção, né? Segunda opção, o magistrado sentencia sem resolução de mérito. Quando ele faz isso? Quando ele, por exemplo, acolhe uma preliminar suscitada pelo réu. Então, digamos que o réu apresenta uma preliminar de coisa julgada. Juiz, isso aqui já foi julgado. Tá aqui o número dos autos, trânsito em julgado, sentença, já acabou. Veja que é a primeira... Vou pegar a caneta aqui, que é a melhor. Veja, pessoal, que é a primeira oportunidade que o juiz toma ciência do processo após essa decisão inicial. Olha só, depois que o juiz determina a citação do réu, o processo segue para a audiência, que é feita por um conciliador ou por um mediador, feita pelo Sejus, que é um órgão à parte, normalmente aqui no Paraná é assim que o é. Após segue para contestação, para réplica, e só então o juiz vai olhar o processo novamente, tá? Então aqui, se tiver alguma preliminar suscitada pelo réu, ele pode extinguir o processo em resolução de mérito aqui, tá? E sentença com resolução de mérito. Quando que o juízo resolve o mérito desse processo? Ele resolve o mérito do processo quando ele faz, então, o julgamento antecipado, tá? Aqui é o julgamento antecipado daquele processo. E quando que eu tenho o julgamento antecipado da lide? Quando que eu tenho ele? Eu tenho quando a controvérsia diz respeito apenas à prova documental. É isso mesmo. Quando eu só tenho prova documental, eu não preciso sanear o processo para a produção de provas, porque todas as provas já estão produzidas naquele processo. Então, se eu não preciso fazer perícia, se eu não preciso fazer uma prova oral, uma prova testemunhal, um depoimento pessoal, eu já posso julgar o processo com resolução de mérito, apreciando o mérito daquela controvérsia neste momento, tá? Também é possível esse julgamento com resolução de mérito
quando há revelia da parte ré, quando o réu, então, ele é revel, tá? Lembra que a revelia é diferente dos efeitos da revelia, tá? Revelia é a ausência de apresentação de defesa. Os efeitos da revelia, então, aí é o decorrer do processo sem intimação do réu e a presunção de veracidade dos fatos trazidos pelo autor. É diferente. Então é possível que a gente tenha revelia sem que tenha um efeito dessa revelia. No caso, por exemplo, de 2 ou 3 réus e um deles conteste a ação e isso aproveita ao réu revel, tá? Então aqui nós temos então a sentença com resolução de mérito. O julgamento parcial de mérito, ele é um misto. Ele é um misto e eu vou pegar uma cor de caneta diferente aqui para ficar bem fácil para que vocês possam entender, porque ele é um misto do saneador com a sentença com resolução de mérito. Então o julgamento parcial mistura os dois. Mas como assim, professor, ele mistura os dois? Porque nessa mesma decisão, eu já posso, por exemplo, julgar o processo, julgar o mérito, só que parte desse mérito. Então, exemplo, temos lá uma rescisão de contrato, uma ação de rescisão contratual com perdas e danos morais. Então, são esses 3 pedidos aqui do autor, tá? Para o pedido de rescisão contratual, que é o primeiro, eu não preciso fazer novas provas, eu não preciso de perícia, eu não preciso de uma audiência de instrução, de uma colheita de uma prova oral. Eu já posso julgar essa rescisão agora. Então eu já julgo. Por isso que o nome é julgamento parcial. Eu julgo parte dos pedidos. Então eu já dou uma decisão parcial de mérito e falo, o contrato está rescindido. Eu na modalidade de juiz, né? O contrato está rescindido, tá? O contrato está rescindido. Pronto. Um pedido já está julgado. Só que em relação aos outros, perdas e danos, e também aos danos morais, eu preciso de uma audiência de instrução e julgamento. Então, eu dou prosseguimento apenas em relação a esses 2 pedidos. Então, eu julgo com resolução de mérito o primeiro pedido, que é o pedido de rescisão contratual, por isso que é decisão parcial, e eu sigo o processo em relação aos outros 2 pedidos, que então eu vou sanear, fixar os pontos controvertidos e determinar a realização de uma audiência de instrução e julgamento. Certo, pessoal? Já vou falar aqui para vocês para ficar mais fácil, tá? Eu ia falar mais para frente, mas como eu tô falando muito, depois eu conto, deixa eu começar a contar umas coisas aqui para vocês, tá? Qual é o recurso cabível da decisão saneadora? Agravo de instrumento. Qual decisão cabível da sentença sem resolução de mérito? Agravo. Apelação. Qual recurso cabível da sentença com resolução de mérito? Apelação. Qual recurso cabível da decisão de julgamento parcial de mérito? Agravo de instrumento. Isso aí, tá? Certo? Caso, então, seja realizado a decisão saneadora, nesse caminho aqui, se produz as provas, faz a fase probatória e chega-se, então, à nossa sentença, tá? Esse, pessoal, é o procedimento comum, de uma forma geral e de uma forma ampla, tá? Seguimos, então, para o nosso próximo slide. Vamos falar agora do juízo de admissibilidade da petição inicial. Ele está aqui, ó. Esse ato aqui. Juízo de admissibilidade, tá? Bom, é o primeiro ato do juiz, né, que consiste na análise dos requisitos de admissibilidade da petição inicial, como nós já falamos. O juiz aqui, ele tem basicamente, pessoal, 2 opções, tá? Primeiro, se a inicial preenche os seus requisitos, ele designa a audiência de instrução e julgamento, como nós falamos aqui, ó. Preencheu, designa, tá? Caso preencha os requisitos. Ou ele pode também julgar
improcedente liminar, tá? O julgamento de improcedência liminar. Eu tava olhando a minha colinha aqui. Aqui, esse tópico caiu no exame 31, tá? Então eu acho difícil cair agora, tá? Mas o que é esse julgamento improcedente liminar? É improcedência liminar. Ou seja, o processo chega para o juiz aqui, verificando uma das hipóteses, o juiz já julga improcedente com resolução de mérito. Isso mesmo, não preciso nem ouvir o réu. Eu só dou ciência para o réu depois que, réu, teve um processo contra você, mas eu já julguei improcedente com resolução de mérito e só estou te comunicando, tá? Quais são essas hipóteses? Quando tem uma dispensa de instrução probatória, eu não preciso de nenhum tipo de prova pericial, documental, pericial, oral ou inspeção judicial. Quando é contrária à súmula do STF e do STJ, ao sistema de precedentes do Tribunal de Justiça local, ou quando o juízo reconhece a prescrição e decadência. Tá? Então, se está prescrito, o juiz já pode julgar improcedente liminar. Tá? Como eu falei para vocês, quando existem vícios sanáveis, o juiz determina a emenda no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da petição inicial, que você já sabe. Tá? Três observações. Primeiro, contra a sentença de improcedência liminar ou de indeferimento da petição inicial, o recurso cabível é apelação, tá? No caso de improcedência liminar, a petição do recurso vai ser protocolada ao juízo da causa, por óbvio, porque é um recurso de apelação, protocolo para o juízo que proferiu aquela decisão, que tem o juízo de retratação, tá? Se o magistrado se retratar, ou seja, voltar atrás daquilo que ele falou, me enganei, designo a audiência e o processo segue normalmente, tá? Caso não seja interposta a apelação no prazo, então o réu será intimado do trânsito em julgado. Isso aqui que eu falei para vocês apenas para dar ciência, artigo 333, parágrafo 2º. Essa é uma nova regra, tá? Próximo tópico, competência. Competência. Aqui tem algumas coisinhas muito simples para eu falar para vocês. Primeiro, lembrando que eu só vou falar dos tópicos que eu acho que vai cair, tá? Aqui a gente vai conseguir ganhar algumas questõezinhas da prova. Competência. Regra. A competência é do domicílio do réu. Eu proponho a ação aonde o réu reside, tá? Isso para direito pessoal ou direito real de bens móveis. Porque quando se trata de bens imóveis, a regra é diferente. Vocês se recordam? Fácil, né? Fácil. Quando se trata de bem imóvel, a competência é do local aonde esse bem está situado. O juiz pode reconhecer de ofício? Depende. A competência absoluta, sim, deve. Mas a competência relativa, não. Se o réu não alega no primeiro momento que lhe cabe falar nos autos, preliminar de contestação, a incompetência relativa, ocorre a prorrogação de competência e o juízo, então, anteriormente incompetente, torna-se competente para o julgamento daquela causa, tá? A exceção aqui fica por conta da cláusula abusiva, né? Um foro de eleição do Código de Defesa do Consumidor. Aonde eu vou arguir essa incompetência? Tanto a absoluta quanto a relativa em preliminar de contestação. No CPC de 73 era diferente, mas não importa mais. Não importa mais. A FGV não está mais cobrando esse tipo de questão porque já virou questão velha, questão repetida. Então, saibam que tanto a incompetência relativa quanto a incompetência absoluta deve ser alegada em preliminar de contestação, princípio da concentração dos atos na contestação. Se não arguir preclui, a relativa sim, né? Ocorre a prorrogação de competência. A absoluta não. Qualquer tempo e grau de jurisdição eu posso alegar incompetência absoluta. Nulo o processo, nulifica o processo, tá? Inclusive, é possível o ajuizamento de ação rescisória, para reaver processos
que já tenham sido julgados, sentenciados por um juízo absolutamente incompetente, tá? Legal. Estão conseguindo acompanhar? Pessoal, dúvidas? Pode deixar nos comentários aqui embaixo. Vou acompanhar vocês também durante essa semana no meu Instagram. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar lá que eu vou responder. Maior prazer, tá? Seguindo, vamos falar de audiência de conciliação ou de mediação. Nós estamos aqui, tá? Audiência. Lembra que eu falei pra vocês, quando não ia ter, tinha duas hipóteses e eu ia contar depois? Pois é, vou contar agora. Vou contar agora, nesse momento, tá? Quando eu não tenho, quando eu dispenso a audiência de conciliação ou de mediação, dupla negativa, tanto o autor quanto o réu falam, eu não quero audiência de conciliação e mediação. Não quero. Se os dois falarem que não quer, aí é ok. O juiz dispensa e segue com a contestação. Isso mesmo. O autor o faz na petição inicial e o réu o faz por simples petição. Prazo. O réu tem até 10 dias antes da data designada para protocolar a sua petição pedindo a dispensa da audiência. Mas é óbvio, ele só pode fazer isso se o autor, na petição inicial, disse que não quer audiência. Porque se o autor não falou nada, não adianta o réu peticionar. Por quê? Porque o autor não falou que não quer, então ela vai ser realizada, tá? Essa petição, pessoal, ela é muito importante. E eu vou contar para vocês no próximo slide por quê, tá? Por quê? Então essa é a primeira hipótese. Segunda hipótese, direito indisponível. Aquele direito que não tem como fazer acordo. Exemplo, uma ação de interdição. Vamos fazer um acordo para interditar a parte ré, embora é um procedimento de jurisdição voluntária, fala interessado, né? Os interessados, mas eu vou fazer um acordo com ele para interditar? Não, eu tenho um protocolo, eu preciso ver exames médicos, eu não tenho como fazer acordo sobre isso, tá? Observações. Ponto a ponto importante. O réu tem que ser citado com pelo menos 20 dias de antecedência da solenidade do ato, porque daí ele tem 10 dias de antecedência para pedir a dispensa, tá? Caso tenha litisconsórcio, mais de um réu, 5, 10, 20 réus, todos precisam falar que não tem interesse na audiência. Se um dos réus não falar nada, vai ter audiência, tá? Quem preside é o conciliador ou o mediador, público ou privado. Obrigatório a presença de advogado, presença de vocês, tá? Agora, o comparecimento da parte não é obrigatório, porque ela pode se fazer representar por pessoa com poderes para negociar. Esse é o ponto X da questão. Pode realizar mais de uma sessão, desde que o prazo máximo seja 2 meses entre uma sessão e outra, e intervalo mínimo de 20 minutos entre as audiências no mesmo dia. Certo? Fechou. Isso que cai sobre a audiência de conciliação de mediação, tá? Agora, pessoal, caso o autor ou o réu falte na audiência e não dê poderes para ninguém representar, faltou na audiência, o que acontece? O réu, devidamente citado, falta na audiência, ele é revel? Sim ou não? Não, não é revel. Qual é a pena para quem não comparece em audiência? A pena é de multa de até 2%, porque é considerado o ato atentatório à dignidade da justiça, tanto do autor quanto do réu. Não é revelia. Se ele não comparece em audiência, ele não é revel. Revel é ausência de apresentação de contestação. Olha a audiência aqui. Olha a contestação aqui. É depois. Ele só é revel se ele não apresenta a contestação. Fechou? Beleza. Prazo. Lembra que eu falei para vocês aqui agora como que conta o prazo para contestar? Chegou o momento de eu contar para vocês, tá? Prazo, contestação 15 dias úteis, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação ou de mediação
Ou seja, realizou a audiência no dia 15. Não deu acordo, dia 16 é o primeiro dia útil. Começou a contar o prazo para contestar, tá? Primeira hipótese de contar o prazo, 15 dias após a audiência. Segunda hipótese, protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu. Lembra que eu falei para vocês que aquela petição do réu apresentada 10 dias antes era muito importante? Essa aqui, ó, tá aí. Por que ela é importante? Quando o réu protocola essa petição, começa a contar o prazo para ele apresentar a sua contestação. Então não preciso esperar o juiz cancelar a solenidade. Protocolei a minha audiência falando que eu não... Protocolei a minha petição falando que eu não quero audiência, começa a contar o meu prazo. Fechou? Terceira hipótese, quando a citação é feita na forma do artigo 231, ou seja, quando nós temos um direito indisponível, o magistrado não vai marcar a solenidade no seu despacho inicial. Ele manda citar o réu para contestar, e aí conta da juntada do mandado ou do AR nos autos, tá? Quero dar uma simples menção aqui para vocês sobre intervenção de terceiros. 5 espécies de intervenção de terceiros, só para vocês identificarem, embora eu acho aí que tem minhas dúvidas se vai cair ou se não vai cair, porque no exame 32 caiu qual que era a hipótese, então não caiu no 33, que é o exame passado, pode ser que caia nesse. Então só para vocês lembrarem, a assistência eu quero ajudar alguém, eu entro voluntariamente no processo para ajudar o autor a ganhar o processo do réu. A denunciação da lide é um direito de regresso, segurador, e o chamamento ao processo é coobrigado, dívida comum. Então, segurador é a denunciação da lide. Isso aqui todo mundo confunde. Denunciação da lide, direito de regresso. Eu preciso regressar para pedir essa indenização, essa perda de dano que eu tive para outra pessoa que deve me pagar. O chamamento ao processo é dívida comum. São 3 devedores, eu ajuizo a ação contra um. O outro chama os outros 2 no processo. Denunciação da lide, seguradora, ação de regresso. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Vou pegar os bens da PJ ou da pessoa física, tá? Então eu tenho uma ação contra a pessoa jurídica e eu, com a desconsideração, busco os sócios em nome da pessoa física, caso tenha um dos requisitos. Lá do artigo 50 do Código Civil. Não vou entrar aqui em maiores detalhes. O amicus curiae é o auxiliar do juiz, tá? Qual que é a inovação? Inovação é que o amicus curiae hoje pode ir no juízo de primeiro grau, segundo grau, STJ, STF, em todos os procedimentos é possível o amicus curiae, tá? Essa é a inovação, porque até o CPC de 73 somente era possível o amicus curiae em processo no STF e STJ. Legal? Dúvidas? Deixa aqui nos comentários. Vamos seguindo. Recursos. Aqui eu quero dizer para vocês quando cabe cada recurso. Lembra que no final da aula, eu vou deixar as minhas impressões aqui do que vai cair. Eu tenho uma surpresa para vocês, tá? Fica comigo, vamos lá. Despacho. Despacho é recorrível, artigo 1004, não cabe recurso. De decisão interlocutória cabe agravo de instrumento. De sentença cabe apelação. De decisão monocrática proferida por desembargador ou por ministro, decisão monocrática quando ele decide sozinho, cabe agravo interno, tá? Para o colegiado. Do acórdão, cabe recurso especial, RESP, recurso extraordinário, recurso ordinário e embargo de divergência, tá? De todos esses recursos, cabe embargos, de todas essas decisões do juiz, cabe embargos de declaração. Embargos de declaração é o único com prazo de 5 dias. Todos os outros, o prazo é de 15 dias. Ou
CPC unificou os prazos, tá? O legislador unificou todos os prazos do CPC. Tá legal? Já falei isso para vocês. Decisão parcial de mérito cabe agravo de instrumento, decisão total de mérito cabe apelação. Muita atenção nisso aqui. Tá legal? Bastante gente confunde, porque eu vou ter uma decisão de mérito, vai ser cabível a apelação. Não, não. Lembra que a apelação ela é cabível contra a sentença, porque a sentença põe fim ao processo. A decisão parcial de mérito não põe fim, porque o processo continua. Tá? Juízo de retratação. Vocês se recordam as 3 hipóteses do juízo de retratação? Nós já falamos de uma no começo dessa nossa revisão. O que é o juízo de retratação? O juízo de retratação ele é cabível unicamente para a sentença e é unicamente, por óbvio, exclusivo do recurso de apelação. Tá? Então a parte apresenta o seu recurso de apelação e o juízo se retrata. Ele fala, opa, andei mal aqui, vou rever minha decisão. Só pode fazer isso em 3 hipóteses. Lembra quais são? Já falamos de uma. Qual que nós falamos? Da improcedência liminar. Mas tem outras 2. Qual é? Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Cabe somente nessas 3 hipóteses juízo de retratação. Cuidado que pode cair na sua prova. Tá legal? Pra frente, apelação. Apelação é o recurso que eu acho que vai cair, tá? Apelação eu acho que vai cair. Para vocês, não vai cair agravo de instrumento, pois eu vou explicar por quê. Apelação, leia os artigos do 1009 ao 1014. São só 6 artigos para você ler. 1009, 10, 11, 12, 13, 14. 6. São só 6 artigos para que vocês possam ler. Leiam, tá? Leiam. Lembrem-se, as decisões interlocutórias não agraváveis porque estão fora do rol taxativo, entre aspas, do artigo 1015, devem ser impugnadas em preliminar de apelação ou nas contra-razões de apelação. Então, todos os cunhos de decisão interlocutória que não é cabível agravo de instrumento, eu alego em preliminar de apelação ou em contra-razões se eu for o apelado, tá? Somente a apelação possui duplo efeito suspensivo e efeito devolutivo. Isso aqui não vai cair. Podem ficar tranquilos. Caiu na prova retrasada, tá? Então não vai cair. Pode ficar tranquilo. Procedimento. Isso aqui é importante, tá? Olha só. O juízo de primeiro grau, ele profere sentença e eu protocolo a minha apelação aonde? No juízo de primeiro grau. O juízo de primeiro grau vai dar o seguinte despacho. Anoto a interposição do recurso de apelação. Intime-se a parte contrária para apresentar as contrarrazões e remeta-se ao tribunal. É o Tribunal de Justiça que faz o juízo de admissibilidade do recurso de apelação, tá? Juízo de primeiro grau não faz. Não pode, tá? É o tribunal, beleza? Lembra por que eu coloquei aqui, ó, rol taxativo, entre aspas, do agravo de instrumento? Uma decisão já não é novidade, mas eu acho importante falar para vocês, tá? Rol taxativo do agravo de instrumento. O STJ mitigou o rol taxativo e diz que quando for verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, é cabível agravo de instrumento sobre decisão interlocutória não prevista no rol do 1015. Então, regra, só cabe agravo de instrumento das decisões interlocutórias previstas no artigo 1015. Exceção, o STJ entende que quando tiver urgência, ou seja, vai ser inútil eu julgar isso aqui lá, após a prolação de sentença, eu admito aqui, tá bom? Então, exemplo, decisão interlocutória que
acolhe ou rejeita a alegação de incompetência. Não está no rol do artigo 1015, mas desafia recurso de agravo de instrumento. Por quê? Porque não adianta eu deixar para julgar a incompetência daqui 5 anos quando for proferida a sentença. Porque daí lá o juiz vai falar, era incompetente. Pô, 5 anos de processo à toa? É isso mesmo? Então, cabe agravo de instrumento agora. E faz agravo de instrumento agora, senão o seu direito preclui. Certo? Finalizamos recursos. Vamos para o que eu acho que vai cair. Tô quase finalizando aqui já, tá, pessoal? Execução, tá? Execução. Execução de título judicial, também conhecida como... Primeiro é extra, ó. Extrajudicial. Execução de título extrajudicial. Protocolo a minha execução. O executado é citado em 3 dias. 3 dias, depois é diferente. Para efetuar o pagamento. Para pagar. O juiz já fixa honorários de 10%, tá? Então, se a ação é de 100 mil reais, 10% de honorários, 110 ele vai ser intimado para efetuar o pagamento. Caso ele efetue o pagamento no prazo de 3 dias, ele tem um benefício, qual que é? Paga só 5% de honorários, tá? Caso ele não efetue o pagamento, iniciam-se os atos expropriatórios, penhora, tá? Se esbajude, renajude e por aí vai. Caso o executado queira se defender, ele pode opor embargos à execução, e esse embargos à execução é o nome da defesa, no prazo de 15 dias, contados na forma do artigo 231, ou seja, da juntada do mandado ou do AR nos autos, certo? O executado também, independentemente de penhora. Esse aqui é uma pegadinhazinha boa, hein? O executado, pessoal, independentemente de penhora, pode opor embargos à execução, independentemente de penhora, certo? Maravilha. Agora, para ele suspender a execução, ele precisa cumprir uns requisitos, tá legal? Então não é porque eu apresentei os meus embargos à execução que a minha execução vai ser suspensa. Continua, execução e embargos lado a lado. A não ser que você consiga um efeito suspensivo na execução, tá? Quando eu consigo? Quando eu tenho os requisitos da tutela provisória, tá? Probabilidade e perigo, e eu tenho garantia do juízo, tá? O juiz está devidamente garantido. Aí eu consigo um efeito suspensivo nos meus embargos à execução. Veja que aqui nós estamos falando de execução extrajudicial. Vou mudar, tá? Vou mudar até a cor da caneta para vocês não confundirem. Execução de título judicial agora, tá? O executado é intimado para pagar em 15 dias, não são mais 3, agora são 15. A execução de título judicial também é conhecida como cumprimento de sentença, tá legal? Então, intima para pagar em 15 dias, tá? E olha só, eu intimo para pagar em 15 dias. Caso não pague no prazo de 15 dias, aí sim incide honorários de 10% e multa de 10%. Tá legal? Então é só após transcorridos 15 dias. Na execução extrajudicial, o juiz fixa honorários de plano. Aqui não, em cumprimento de sentença não, tá? É só após transcorrer o prazo de 15 dias e não mais 3. Pode apresentar defesa? Pode. Qual é o nome da defesa? Impugnação ao cumprimento de sentença, não é mais embargos à execução. A forma de contar o prazo também é diferente, porque aqui o artigo 525 vai trazer, ó, transcorrido o prazo para pagamento voluntário de 15 dias, se não efetuar o pagamento, inicia-se 15 dias para que o executado possa apresentar a impugnação. Então, olha só, eu tenho aqui 15 dias
para pagar. Se eu não efetuar o pagamento, no próximo dia útil começa a contar o prazo para eu fazer a minha impugnação ao cumprimento de sentença. Não depende de intimação. Ó, independe de intimação, tá? Começa a contar o prazo automaticamente. Atentem-se. Essas são as principais diferenças de execução de título extrajudicial para execução de título judicial. Tá legal? Pra frente, faz tempo que não cai liquidação de sentença. Tá aí uma baita de uma questãozinha para cair na prova de vocês, hein? Lembrem-se de algumas coisas. Liquidação de sentença, ela tem duas formas, por arbitramento e pelo procedimento comum. Quando eu vou usar por arbitramento? Quando eu preciso de uma perícia. Quando eu preciso fazer cálculo, perícia, tá? Recalcular os juros, tá? Eu preciso fazer cálculo. Perito contábil. Procedimento comum. Quando eu vou para o procedimento comum? Quando eu preciso trazer novos documentos que eu não trouxe no processo ainda. Mas, professor, isso é possível? Perfeitamente possível. Exemplo, ingresso com uma ação de indenizatória de acidente de trânsito pedindo para que o réu seja condenado a custear todos os danos que eu tive a ser apurado em liquidação de sentença. Porque eu ainda não sei os danos que eu tive. Sofri um acidente agora. Então, se ele for condenado, aí eu trago recibo de fisioterapia, recibo de medicamento, quanto eu gastei em cirurgia, quanto eu gastei em prótese, se for o caso. Enfim, eu preciso juntar novo documento. Daí a liquidação de sentença pelo procedimento comum. Tá legal? Atente-se! Quando se tratar de simples cálculo, não precisa mais liquidação de sentença. No código passado precisava, nesse não precisa. E quando não é quando é simples cálculo que eu não preciso liquidar? Fácil. É aquele cálculo que o advogado sabe fazer. Qual que é? Mais, menos, divisão e multiplicação, tá? Quando for um simples cálculo, não precisa fazer liquidação de sentença. Tá legal? Pra frente, tutela provisória, para fechar a nossa revisão zona aqui de processo civil, para você gabaritar todas as 7 questões da prova. Tutela provisória sempre cai. Não caiu na última prova. Vai cair na tua prova de domingo, do dia 20. Leia dos artigos 294 ao 311. Leia que vai cair. Aqui eu vou te explicar as principais diferenças, tá? Tutela provisória de urgência. Quais são os requisitos? Probabilidade do direito e perigo de dano ao risco ou resultado útil do processo. Eu tenho um perigo, eu tenho uma urgência, por isso que a tutela é de urgência, tá? Como contraponto da tutela de urgência, eu tenho a tutela da evidência. O único requisito é a probabilidade do direito. Eu não preciso de perigo. Porque, óbvio, pessoal, se eu precisar de perigo, eu vou para a tutela de urgência. Tá legal? A tutela da evidência está no artigo 311. Só tem 4 hipóteses. Leia as 4 hipóteses que pode cair na tua prova. Tutela provisória de urgência. Temos 2. Tutela antecipada e tutela cautelar. Tutela antecipada, ela é satisfatível. Eu antecipo o que eu teria na sentença para agora, no início do processo ou durante o curso do processo. Tutela provisória de urgência cautelar, ela é uma medida assecuratória, ela busca preservar o resultado útil do processo, tá legal? Então busca preservar para que quando esse processo se encerre, ainda a coisa litigiosa seja possível entregar ao vencedor da ação, tá? Tanto a tutela antecipada quanto a tutela cautelar podem ser requeridas de forma incidental ou de forma antecedente. De forma incidental é junto com a petição inicial ou no curso do processo. De forma antecedente é antes da petição inicial. Então veja, olha só, a petição inicial tá aqui, ó. Petição inicial. Antes de eu apresentar a petição inicial, eu entro com a minha tutela antecedente, tá? E é sobre isso que eu vou falar para vocês os principais pontos aí
que podem cair na sua prova. Tutela provisória antecipada antecedente. Eu vou falar basicamente as diferenças da cautelar antecedente e da antecipada antecedente. Começando, rapidinho. Antecipada antecedente. Até 5 dias, então ele protocola a sua petição inicial. Caso o juiz não se convença dos requisitos ali, né? Ele vai determinar a emenda dessa petição inicial, não pode indeferir, via de regra, tá? Caso o juiz defira a petição inicial, defira o teu pedido de tutela provisória de urgência, ele determina a intimação do autor para aditar a petição inicial no prazo de 15 dias ou mais. O réu, por sua vez, é intimado dessa decisão para apresentar o competente recurso, que é agravo de instrumento. Sob pena de estabilização da tutela. Se o réu não apresenta o recurso cabível, estabiliza a tutela e o processo é extinto. É isso que está no código. Não vou entrar em divergência de tribunal, porque a FGV só costuma cobrar a letra de lei e isso não está sedimentado como o rol taxativo do artigo 1015. Então a gente vai ficar com o que está no código, tá? Prazo de 2 anos, caso o processo seja extinto e o autor não adite a petição inicial, tá? Na verdade aqui, ó, se o autor não aditar a petição inicial, o processo é extinto, revoga a tutela, tá? Se esse processo continua porque o réu não apresentou o seu recurso, então o réu não apresenta o recurso, a tutela é estabilizada e o processo é extinto. Dessa extinção que a tutela está válida, as partes têm o prazo de 2 anos para ingressar com uma ação que se chama ação de desestabilização da tutela provisória para rever, reformar ou invalidar essa tutela. Quer saber mais sobre tutela antecipada antecedente? Tem um vídeo aqui no meu canal tratando minuciosamente sobre como é esse procedimento. Dá uma conferidinha lá. Fechando a nossa revisão. Tutela provisória cautelar antecedente, tá? Olha só, aqui o autor tem 30 dias para aditar a petição inicial. Na antecipada antecedente, eram 15 dias ou mais, tá? Aqui, a pena é de cessar a medida cautelar, é de revogar e não de extinguir o processo, tá? Aqui tem uma pegadinha, ó. Apresentar recursos sob pena de estabilização da tutela. Isso não existe na cautelar. Não existe. Eu deixei de propósito para riscar aqui para vocês entenderem que não tem estabilização na cautelar. Não tem estabilização na cautelar. Não tem estabilização na cautelar. A estabilização é só da antecipada. Tá legal? Nesse procedimento, então, o réu é citado para contestar em 5 dias. Veja que aqui ele contesta em 5 dias. Na antecipada antecedente, eu tenho que apresentar o recurso sob pena de estabilização. Tá legal? Então essa é a principal diferença. Tá com dúvida na cautelar antecedente? Também tem vídeo aqui no meu canal específico explicando como que funciona esse procedimento. Tá legal? Bom, pessoal, terminamos a nossa revisão para a prova agora de vocês do dia 20 de fevereiro. Não esqueci da surpresa que eu tenho para vocês que tá aqui, tá? Mas antes disso, não posso esquecer de pedir para você se inscreve no meu canal, tá? Vou começar a fazer mais vídeos aqui. Dúvidas, me sigam no Instagram também. Mandem dúvidas lá também que vocês tenham. Deixe seu like aqui no vídeo. Se te ficou com alguma dúvida dessa revisão, pode deixar em comentário aqui que eu vou responder, ou em comentário aqui, ou me procurar pelo Instagram. Não vou deixar você ir para a prova com dúvida. Pode me perguntar que eu tô do seu lado. Tá legal? Para fechar, eu fiz aqui, pessoal,
um esqueminha do que caiu na última prova, tá? E o que caiu na última prova não vai cair na tua prova, tá? Então essa é a surpresa que eu tenho para vocês. O que não vai cair na tua prova, que você não precisa perder tempo estudando, não cai emenda à petição inicial, não cai, porque já caiu na prova passada. IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, não cai na tua prova, pode ficar tranquilo. Tutela provisória vai cair, mas não vai cair caução, tá? Caução do artigo 301, parágrafo único, não vai cair, pode ficar tranquilo. Não cai oposição, procedimento especial e litisconsórcio, não cai, tá? Não cai. Na prova passada, caiu um exemplo para pedir qual era o recurso cabível, tá? Deixa eu ficar grande aqui para vocês agora. Vocês já se inscreveram, já deixaram um like aí. Agora, deixa eu ficar grande de novo, tá? Na prova passada, então, caiu uma questão pedindo qual era o recurso cabível daquela situação hipotética. Isso não vai cair de novo. É bem difícil, tá? Por isso que eu trouxe mais específico o recurso de apelação. Porque na prova 32 caiu 2 questões de agravo de instrumento. Por isso que eu falei que não vai cair agravo de instrumento. Na prova 32 caiu 2 questões de agravo de instrumento na mesma prova. E caiu o recurso ordinário. E não caiu a apelação. Na prova 31 caiu também um caso fático de recurso cabível. Então olha só. Na prova 31 caiu um caso fático de recurso. De qual era o recurso cabível. Na prova 32 caiu agravo de instrumento e recurso ordinário. Ó, meu cachorro. Na prova 33 caiu uma hipótese de recurso cabível. Então não cai a apelação a 3 provas. Vai cair, tá? 1009 a 1014. Lê os artigos que vai cair a apelação com certeza, tá bom? Bom, essa era a cerejinha do bolo. Pessoal, um abraço. Ótima prova. Deixa aqui pra mim o que vocês acharam dessa revisão. Sugiram conteúdos futuros e tamo junto. Boa prova.